Pois bem, agora vamos para a parte da semântica das linguagens proposicionais. E se eu tenho uma sentença proposicional, se eu tenho uma proposição lógica atômica, ela pode assumir valor verdadeiro ou falso. Vocês vão começar a perceber em algumas literaturas que esses valores verdadeiros e falsos, às vezes eles vão ser denotados por T de true e F de false, tá? Vão poder ser também de V ou F no português, né? Verdadeiro e falso, bem como vão poder vir também como 1 e 0, que é muito comum na computação, bem como funciona na eletrônica mesmo. Então, os valores lógicos das sentenças compostas vão ser obtidos a partir dos valores das sentenças atômicas, bem como a partir do funcionamento dos conectivos lógicos sobre essas sentenças atômicas. Tá? Então, vocês vão perceber que a gente consegue obter todos os valores possíveis que uma determinada sentença pode assumir, né, a partir de algo chamado tabela verdade. Vocês vão ver na literatura vários jeitos de escrever e construir uma tabela verdade. Aqui você tem um exemplo e vamos preenchê-la aqui, tá? Para cada um dos operadores, para que você entenda intuitivamente como a lógica ela é de fato uma aplicação direta da nossa compreensão e do nosso raciocínio do pensamento cartesiano do nosso dia a dia. Tá? Então vamos pegar um exemplo aqui para que fique mais intuitivo. Vamos supor que essa variável proposicional P aqui ela é a representação dessa sentença lógica. Anderson é professor da UFRN. Bem, eu posso aplicar a negação e dizer que não é o caso que Anderson é professor da UFRN. Ou podemos simplesmente escrever que Anderson não é professor da UFRN, vai ter o mesmo significado, essa frase aqui. Então, P, como é uma sentença atômica, uma variável proposicional, ela vai poder assumir os valores verdadeiro e falso. Ou melhor, falso, vou representar aqui como 0, ou 1. Né? Então, se é falso que Anderson é professor da UFRN, Anderson não é professor da UFRN, então vai ser verdadeiro, não é verdade? E do mesmo jeito que se é verdadeiro que Anderson é professor da UFRN, não P, ou seja, Anderson não é professor da UFRN, então vai ser falso. A tabela verdade da negação, ela é muito simples. Se a variável proposicional ela é falsa, então a sua negação é verdadeira. Se ela é verdadeira, então a negação ela é falsa. Note que essa tabela verdade, quando eu tenho o significado do não aqui, na verdade significa não P, certo? É isso que a gente está escrevendo aqui, tá? Mas não precisa ser explicitado quando só tem a negação dentro dessa tabela verdade. Vocês vão perceber que isso significa o não. E está aqui o formato da tabela verdade. Se é falso, então vai ser verdadeiro. Se P for verdadeiro, então ela vai ser falso. Compreendeu como se constrói a tabela verdade? Então vamos para mais um exemplo. Agora a gente vai ver como é que se interpreta uma sentença composta a partir do operador da conjunção. Vamos lá. Vamos pegar esse exemplo. O professor disse que vai ter prova hoje, mas é em grupo. A conjunção ela vem a partir da adição de informações. Então, apesar de ser um mais aqui, ou seja, uma adição adversativa, eu ainda estou adicionando uma informação. Poderia ser um E. O professor disse que vai ter prova hoje e a prova é em grupo, né? E é em grupo. Então, independente se é mais ou se é E, ou poderia ser adicionalmente, né? Outra forma, um advérbio aqui, para conectar as duas sentenças, eu na verdade estou fazendo uma conjunção dessas sentenças, dessas proposições. Então, se eu quiser chamar, eu percebo que eu tenho duas sentenças aqui, duas sentenças atômicas. O professor disse que vai ter prova hoje, vou estar chamando de P, certo? E a prova é em grupo, vou estar chamando então de Q. Essa é P e essa é Q, está aqui, tá bom? E se eu conectar essa sentença inteira aqui, o professor disse que vai ter prova hoje, conjunção, a prova é em grupo,
eu tenho P e Q. Percebam, a tabela verdade ela vai ter que construir o significado de todos os possíveis valores lógicos dessa conjunção, dessa sentença composta. Então, para todos os valores possíveis combinados de P e Q, se P eu consigo ter dois valores possíveis, verdadeiro e falso, e Q eu também tenho dois valores possíveis, a combinação de todos esses valores é 2 elevado a 2, 2 vezes 2, então 4 valores possíveis. Eu vou ter que ter 4 linhas aqui para interpretar todas as combinações possíveis da conjunção P e Q. Tá? Então uma forma simples de fazer isso se são 4, eu reduzo pela metade aqui, eu vou botar 2 zeros, 2 uns, e aqui eu reduzo pela metade, né? Para combinar todos os valores possíveis. Então vai ficar 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0 e 1 e 1. A única possibilidade dessa ela verdadeira é quando realmente vai ter prova hoje, é verdadeiro que vai ter prova hoje, P é verdadeiro, e que a prova é em grupo. Se as duas informações forem verdadeiras, você vai dizer, meu coleguinha disse a verdade. Essa sentença, então, é verdadeira. Mas se uma delas já for falsa, se ele simplesmente chegar e dizer, olha, vai ter prova hoje, e de fato vai, e a prova é em grupo, e ela não é em grupo, você vai dizer, rapaz, você mentiu para mim. É falsa a sua sentença. Ou, se você disser que vai ter prova hoje, é falso, você já diria que a sentença ela é falsa. Mesmo que o professor naquele dia diga, não vai ter prova hoje, mas quando tiver ela vai ser em grupo. Tá? A prova da gente é em grupo. Então, mesmo que seja verdadeiro aqui e aqui seja falso, essa sentença seria deduzida como falsa, né? Bem como se ambos forem, a informação for falsa, você também vai dizer que quem lhe passou essa informação estava mentindo nessa hora. Então, a conjunção é interpretada como o único jeito dela ser verdadeira é quando todas as sentenças atômicas relacionadas a elas são verdadeiras. Se uma delas for falsa, eu já tenho um resultado falso para essa sentença composta. Tá bom? E vamos entender agora a disjunção, ou seja, o ou lógico, né? Então, se você disser, por exemplo, Luiz me bloqueou, a gente está dentro do contexto de redes sociais, tá bom? Então, Luiz me bloqueou, seja onde for, no WhatsApp, onde for, Instagram, ele me bloqueou ou não abre minhas mensagens. Então, eu posso dividir aqui, a gente percebe que ela é uma sentença composta porque eu consigo quebrar aqui essa sentença em duas fases, né? Vou chamar a primeira aqui de P e essa aqui de Q, como vocês podem ver por aqui. É isso? Então, o Luiz me bloqueou é P, Luiz não abre minhas mensagens é Q. E o conjunto disso aqui é P ou Q, ou seja, essa sentença aqui, ok? Então, vamos interpretar como é que funciona. Basta que uma delas seja verdadeira, como no exemplo aqui, para que eu entenda que essa sentença é verdadeira. Ou seja, tanto pode ser o caso de Luiz ter me bloqueado, como ele não abrir mais as mensagens, para eu interpretar que essa sentença, Luiz me bloqueou, ou ele não abre mais minhas mensagens, ela é verdadeira. Tá? Então, como eu tenho 4 linhas, né? 4 possíveis combinações de P e Q, então vamos lá fazer a tabela verdade. Começa pelo 0, 0, 0, 1, 1. É isso? Aqui seria Q, tá? Só corrigir rapidinho, para a gente não perder muito tempo. Então, 0, 1, 0, 1. E basta que uma delas seja verdade para que eu aceite que a sentença é verdadeira. Quer ver? Não é verdade que ele me bloqueou. Você constata. Me dê aí seu celular para verificar se você me bloqueou. Não bloqueou. Mas você percebeu que ele não abre mais as mensagens. Então a sentença é verdadeira. Não é isso? Ou você percebe que ele bloqueou. Mas é falso que ele não abre mais suas mensagens.
ele tem um jeito aí de fazer isso, não sei como é que funciona. Mas aí você assume que como ele te bloqueou, você vê que a sentença é verdadeira. E se ele te bloqueou e além disso, ele não abre mais suas mensagens, você também diz que isso é verdadeiro, não é mesmo? O único jeito dela ser falsa é que se realmente ele não tiver te bloqueado e também não abrir mais as mensagens. Você fica achando que ele não abriu ou que ele bloqueou, mas na verdade ele está vendo todas as suas mensagens e e não te bloqueou nada, né? Ele simplesmente não te responde. Então, caso você diga que Luiz te bloqueou ou não abre mais as mensagens e ele está fazendo as duas coisas, essa sentença você interpreta como falsa. Intuitivo, não é mesmo, pessoal? Vamos ver agora a implicação. Na implicação a gente começa a ter algumas reflexões um pouco mais profundas e que a implicação é o operador que mais é trabalhado e discutido dentro dos sistemas lógicos, tá? E nós vamos entender que isso vem muito também dele ser a base para a construção das regras de inferência que a gente já estudou, por exemplo, do modus ponens ou do modus tollens. Vamos entender então como é que ele funciona? Vamos lá. Então vamos pegar essa frase aqui. Se eu tiver que pagar a geometria euclidiana neste semestre, então escolherei a turma do professor Anderson. Vocês percebem que eu tenho um operador aqui, que é o se então, não é isso? E que eu tenho então uma sentença composta por essas duas sentenças atômicas. Eu tenho que pagar GE neste semestre, que eu estou chamando de P, e eu escolherei a turma do professor Anderson, que eu estou chamando de Q, não é isso? A mesma sentença, vocês poderiam ver que é o mesmo significado se ao invés de utilizar se então, eu dissesse que eu tenho que pagar GE nesse semestre, implica que eu escolherei a turma do professor Anderson. Ou poderia dizer assim, toda vez que eu tiver que pagar GE, toda vez que eu tiver que pagar GE em um semestre, eu escolherei a turma do professor Anderson. Então, ou sempre que eu tiver que pagar GE, eu vou escolher a turma do professor Anderson. Esse sempre, que, todas as vezes, ou se então, ou implica, ele vai ter esse mesmo significado, né? De implicação, tá bom? Então, vamos compreender como é que significa, como é que faz essa interpretação desse implica, que é um operador muito importante, tá? É um operador muito importante, porque ele reflete, inclusive, como é que funciona as regras de inferência que a gente vem aplicando, que a gente aprendeu no raciocínio dedutivo, por exemplo, do modus ponens e do modus tollens. Então, vamos lá. P implica em quê? Você percebe que se P implica em Q, o único caso dessa sentença ser falsa é o caso de que eu ter que pagar GE nesse semestre e mesmo assim não escolher a disciplina do professor Anderson. Ora, se eu tiver que pagar, eu vou pagar com a turma do professor Anderson. Então, se esse cara for 1 e esse cara for 0, essa sentença composta, então, P implica em Q, vai ser falsa. Esse é o único caso. Tá? O que está querendo dizer? Está querendo dizer isso aqui. Ó. Vamos construir a tabela verdade. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. O único caso dela ser falsa é este aqui, ó. Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Nesse caso, eu vou ter uma sentença falsa. Porque eu disse, olha, se eu tiver que pagar GE, eu vou escolher a turma do professor Anderson. Nesse caso, eu tive que pagar e você me viu aí na turma de outro professor. Eu escolhi a turma de outro professor. Foi falso. Esse rapaz, você estava mentindo. Você disse que se tivesse que pagar, ia escolher a turma dele, você escolheu outra turma, né? Foi falso. Para qualquer outro caso, ela vai ser verdadeira, tá? Porque uma coisa que eu estou dizendo aqui é que esse cara é a condição de suficiência. Ele é suficiente para determinar que este Q é verdadeiro. Se P for verdadeiro, isso é suficiente para que Q
seja verdadeiro. Note que se eu disser que eu tenho que pagar GE nesse semestre e de fato escolhi a turma do professor Antos, ela é verdadeira, né? E no caso do P ser falso, eu não tenho satisfeito minha condição de suficiência, ou seja, qualquer outra coisa pode acontecer. Pode ser falso, por exemplo, se esse cara é falso, eu não tenho que pagar GE nesse semestre. E realmente eu não escolhi a turma de GE do professor Antos. Eu não tinha que... como não satisfiz esse primeiro caso, eu não obrigatoriamente preciso satisfazer. Você não vai me chamar de mentiroso se eu não escolher a turma, porque eu não tinha que pagar a turma do professor Antos, porque eu não tinha que pagar GE, né? Simplesmente nem me matriculei em GE. Mas pode ser o caso também de eu não ter que verifiquei que eu não tinha que pagar obrigatoriamente esse semestre, mas para aproveitar os créditos e vendo que tinha vaga na disciplina e eu tinha horário disponível, eu mesmo assim me matriculei. Você não vai me chamar de mentiroso também, tá? Peço perdão que você não entendeu nada agora. Veja que se for falso, você não satisfez essa condição P de suficiência, ou seja, você não tinha que pagar GE esse semestre e você realmente não escolheu a turma do professor Antos, já que você não tem que pagar, ninguém vai te chamar de mentiroso. Essa implicação aqui, ela é verdadeira, tá? Não teria problema. A sua frase continua sendo verdadeira. E mesmo que se você não tivesse que pagar GE, mas você percebeu que havia disponibilidade de vaga, bem como seus horários estavam disponíveis, você quis aproveitar esse momento. Então, mesmo que você não tivesse que pagar e escolheu a minha turma para ser paga esse semestre, ninguém ia te chamar de mentiroso, simplesmente porque você se matriculou naquela turma. Ora, tinha horário disponível, resolvi marcar. Mas você nem tinha que pagar GE esse semestre, mas aproveitei a oportunidade, não teria problema. Isso aqui, muita gente não compreende de que 0 implica 1 é 1, ou seja, falso implica em verdadeiro sem nenhum problema. Eu vou citar vários outros exemplos aqui para você. E por que isso acontece? Porque essa é uma questão de suficiência, tá? Se ela for verdadeira, é suficiente para determinar que a outra é verdadeira, ou seja, a sentença tem que ser 1. Se ela for verdadeira e outra for falsa, é porque a sentença é falsa. Qualquer outra coisa que diga o contrário disso não interfere. Ou seja, se eu não satisfiz a condição P, eu posso ver que Q sendo verdadeiro ou falso, eu tenho que a implicação ela é verdadeira. Tá bom? Ok, então vamos pegar mais um exemplo para compreender melhor, especialmente nessa questão de suficiência e de... aqui eu disse que era suficiente, aqui a gente vai perceber que é uma condição de necessidade. Vamos ver. Com esse exemplo vai ficar muito fácil vocês compreenderem isso, tá? Eu posso dizer aqui que esse elemento X pertence a A e então ele também pertence a B. Então se X pertence a A, então X pertence a B. Outra forma de dizer isso é X pertence a A implica que X pertence a B, nesse exemplo aí que a gente está mostrando, tá bom? Então X pertence a A é a condição suficiente para dizer que X pertence a B. Já que A está contido em B, é suficiente dizer que X pertence a A para dizer então que X pertence a B. Percebem que o que está do lado esquerdo, tá? Vou chamar isso aqui então, X pertence a A de P e X pertence a B de Q. Então eu tenho uma P implica em Q. Então esse P aqui é a condição de suficiência. É suficiente dizer que X pertence a A para chegar na conclusão que X pertence a B. Outra coisa que eu posso dizer aqui facilmente é que o X pertence a B, então vai ser minha condição necessária. Veja só, eu posso dizer também que X pertence a A só se X pertence a B. Olha só, X vai pertencer a A só se ele pertencer a B. É necessário, para que X pertença a A, é necessário que ele pertença a B. Então a gente entende que o que X pertence a B
é a condição de necessidade. Então, se o P é minha condição de suficiência, o Q é minha condição de necessidade. E agora vocês também conseguiram observar um outro jeito de escrever se P, então Q. É P só se Q, tá? Ou seja, se P, então Q, também pode ser escrito aqui como só P se Q. Quem não entendeu diretamente aqui, reflete mais um pouquinho, não é tão rápido de compreender, mas você percebe que X pertence a A só se ele pertencer a B. Ou seja, só pertence a A se pertencer a B. Só P se Q. Tá bom? Então é isso. Ficou fácil agora, né, de perceber? Então vamos lá. Vamos um exemplo um pouco mais complexo para vocês verem se entenderam. Se tenho que pagar geometria euclidiana neste semestre e Anderson é o professor de uma das turmas de GE, então escolherei a turma do professor Anderson. Quais são as sentenças que eu estou aqui? Vamos identificar a partir dos operadores lógicos, que fica ainda mais fácil. Eu tenho o se então. Cadê o então? Está aqui. Mas eu tenho no antecedente desse se então. Aqui eu tenho o meu consequente, né? A consequência do se então, a condição de necessidade, e aqui a condição de suficiência. Só que essa condição de suficiência é uma sentença composta. É composta pelo conectivo da conjunção, o E lógico, né? Então eu tenho, posso chamar esse cara de P, esse aqui de Q, e posso chamar esse aqui de R, tá? Então ficaríamos com isso daqui. Eu tenho que pagar a geometria euclidiana nesse semestre, representado como uma variável P. Anderson é o professor de uma das turmas de geometria euclidiana, eu vou chamar de Q, né? E eu escolherei a turma de geometria euclidiana do professor Anderson, vou chamar isso de R, tá bom? E então essa sentença completa aqui é P e Q implica em R. Para facilitar o seu entendimento, eu poderia colocar inclusive um parêntese aqui para dizer que esse P e Q tem que ser resolvido antes dessa implicação, tá? Então, por que isso acontece? Quando não tiver o parêntese, como foi mostrado aqui, a gente utiliza uma ordem de precedência. Você vai verificar algumas diferenças na literatura, especialmente depois que começaram a utilizar na linguagem de programação ordens diferentes do que é apresentado aqui. Mas aqui eu estou apresentando a ordem de sistemas lógicos, tá? Então a maior ordem de precedência, da maior ordem de precedência para menor ordem de precedência. Então, sempre o que tiver entre parênteses, você faz primeiro. E se tiver ou mais de um operador dentro dos parênteses, ou não tiver parênteses, você vai seguir essa ordem aqui. Primeiro você faz a negação, depois a conjunção, depois a disjunção e implicação ou biimplicação. Vocês ainda vão entender o que é biimplicação. Mas está aqui, tá? E sempre na ordem da esquerda para a direita, tá bom? Então, aqui, tanto a conjunção na sentença, se eu tivesse só isso aqui, P e Q implica em R, eu resolveria primeiro a conjunção, tanto porque ela vem primeiro da esquerda para a direita, quanto porque ela está na ordem de precedência para ser feito antes da implicação, tá? Então não teria dúvidas, essa tabela verdade ela tem que ser construída primeiro resolvendo a conjunção para depois resolver a implicação. Então vamos lá para entender como é que ela seria resolvida. A gente já viu que o P e Q, já viu como é que funciona a conjunção e já viu como funciona a implicação, né? Vamos revisar então aqui a partir dessa aplicação. Para construir essa tabela verdade, a gente teria que fazer o seguinte. Na verdade, agora eu tenho 3 variáveis proposicionais. Então, P pode assumir 2 valores lógicos possíveis, Q pode assumir mais 2 valores lógicos possíveis, né? E o R pode assumir 2 valores lógicos possíveis.
eu tenho 2 elevado a 3 possibilidades, eu vou ter 8 linhas então aqui para representar todos esses valores lógicos. Então se são 8 linhas, eu faço 4 zeros, 4 uns, 2 zeros, 2 uns, 1 0, 1 aqui na sequência para poder compreender todos os valores possíveis. É assim que a gente vai construir então a nossa tabela verdade. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. O que vai assumir 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. E o R, para pegar todas as possíveis combinações, vai seguir na metade do anterior, 0, 1, 0, 1 e assim por diante. Tá bem? Então, espero que dê para entender quando a gente construir tudo aqui. Primeiro a gente vai resolver a conjunção. A conjunção ela só é verdadeira quando ambos são verdadeiros. Então, quando é que ela vai ser verdadeira aqui? Apenas nesses 2 últimos. Para todos os outros casos, ela é falsa. E agora eu vou pegar esses valores lógicos aqui, que é o valor lógico da conjunção, e fazer com o R. Ok? Então, quando é que a implicação ela é falsa? Sempre que o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Tá? Então, quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, ela vai ser falsa. Existe outro caso desse? Não. Então, 1 implica em 1 é verdadeiro, e para todos os casos que o antecedente é falso, eu tenho que a implicação ela é verdadeira. Então, está aqui todas as possíveis, aqui está a resposta dessa sentença aqui de quando ela é verdadeira. Quando é que ela vai ser verdadeira? Quando P, ou melhor, qual é o único jeito dela ser falsa? Quando for verdade que eu tenho que pagar a geometria euclidiana, quando for verdade que Anderson é professor de uma das turmas de geometria euclidiana, e mesmo assim o danado do aluno não escolher a turma do professor Anderson. Esse é o único caso que pode se dizer então que o aluno mentiu ao declarar esta sentença lógica. Tá? Para todos os outros casos que eu permita a falsificação do antecedente, ou seja, de P ou Q, se P ou Q forem falsos, se eu digo P ou Q falso, pode ser que inclusive os dois sejam falsos, né? Pela tabela verdade da disjunção. Então, eu não tenho garantido que o R tenha que ser verdadeiro, né? Ou seja, qualquer outra situação pode acontecer porque minha condição de suficiência ela não foi satisfeita. Ok? Vamos para a próxima, para entender um outro caso. Vamos ver se a gente entendeu bem. Uma conversinha aí, uma chamada para sair, para um encontro entre amigos. Vamos sair hoje? Olha, eu só posso sair se for antes das 18 ou depois das 22. Isso acontece diariamente ou todos os turnos, todas as semanas. A gente fala isso, mas o que significa quando a gente fala isso? Só posso sair hoje se for antes das 18 ou depois das 22 horas. Vamos entender o que eu estou dizendo. Ele ou ela pode se encontrar comigo hoje, né? Pode me encontrar hoje, eu vou chamar de P, tá? O encontro é antes das 18 e vou chamar de Q, e o encontro é depois das 22, vou chamar de R. E aí como é que fica então essa sentença aqui, a partir de P, Q e R? Ele pode encontrar hoje, né? Ele pode encontrar hoje P, só se ele só pode me encontrar hoje se, ao invés de escrever, eu vou passar o slide. Ele só pode me encontrar hoje se
Q ou R, se for antes das 18 ou depois das 22. Não é isso? Esse só também poderia estar vindo aqui antes, não interferiria. Eu coloquei já aqui para ficar P, operador lógico, que eu ainda não sei qual é, Q ou R. O ou eu sei que é a disjunção, não é isso? Com esse símbolo aqui. Pois bem, vamos compreender. Na verdade, eu já vi que o só se nos diz que Q ou R vai ser minha condição de necessidade. Não é isso? Ou seja, é P só se Q ou R vai significar uma implicação. Mas vamos verificar realmente se é uma implicação. Vamos lá. P só se Q ou R. Só se Q ou R significa que Q ou R é uma condição necessária para P. Não tem como esse cara ser falso tá? E esse aqui ser verdadeiro. Não tem como ele ser falso e esse ser verdadeiro. Sempre que esse cara é falso, já que ele é uma condição necessária, esse também tem que ser falso para que a sentença seja verdadeira. Se ele for falso e o P, o antecedente, for verdadeiro, é porque esse cara aqui, essa sentença vai ser falsa, tá? E aí quais são os outros casos aqui? Vamos colocar outros casos. Eu construí essa tabela verdade de uma maneira diferente, né? Mas aqui com certeza estão todos os possíveis valores para P, Q ou R. Tá bom? Só colocar aqui no meio, apreensão, e a gente não tá achando que isso se refere só ao Q. Tá? Então esse é o resultado da disjunção. Tá bom? Então, para todos os outros casos, isso daqui não vai ser falsificado, tá? Porque é P só se Q ou R. Olha que eu não estou nem verificando intuitivamente aqui o significado dessas questões. Depois a gente pode ir para isso. Mas se eu disser que P só se Q ou R, significa que se P for verdadeiro e Q ou R também for verdadeiro, P só se Q ou R, eu vou entender que, ok, é verdadeiro. É P só se Q ou R. Essa é a condição necessária. Mas não significa que ele sendo verdadeiro é suficiente que esse seja verdadeiro. Não está dizendo isso. É a condição necessária, não suficiente. Portanto, isso aqui também é uma questão que torna verdadeiro. A condição necessária só diz isso daqui. Não é possível que o consequente, a condição seja falsa e o anterior seja verdadeiro. Sempre que ele for falso, é obrigatório que ele seja falso. Para os outros casos, a sentença não está falando nada em relação aos valores lógicos possíveis. Então eu posso assumir que ele não estava mentindo. Se ele não estava mentindo, ele está falando a verdade, já que eu tenho apenas os valores possíveis, verdadeiro e falso. Tá? Então vamos fazer a interpretação dentro do significado de ele pode me encontrar hoje ou não. Então vamos fazer a maneira intuitiva aqui e já construir a tabela verdade de maneira completa. Bem, ele pode me encontrar hoje. Ele ou ela, né? P. O encontro é antes das 18 é Q e o encontro é depois das 22 é R. A gente já viu que isso é uma implicação, mas vamos então construir essa implicação. Todos os valores possíveis que ele pode assumir são quais? São 8 valores possíveis, já que eu tenho 3, 2 elevado à terceira, né? Então 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. O que pode assumir? Valor 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. E o R, para obter todos os valores possíveis, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tá? O OU, ele pode assumir que valores? Ele só é
ele é verdadeiro sempre que um deles for verdadeiro. Então 0 ou 0 é 0, 0 ou 1 é 1, 1 ou 0 é 1, 1 ou 1 é 1, 0 ou 0 novamente é 0, 0 ou 1 é 1, 1 e 1. P só se que. Quando é que eu não vou poder me encontrar? Só realmente não vou poder me encontrar se o encontro for entre as 18 e as 22 horas. Não é isso? Entre as 18 e as 22 horas. Ou seja, não é antes das 18, que é falso, e não é depois das 22. R é falso. Tá? Então, quando Q é falso e R é falso. Eu não vou poder me encontrar só se for entre 18 e 22 horas. Q e R são falsos. Então, sempre que Q e R forem falsos, esse cara aqui também tem que ser falso para a afirmação ser verdadeira. Sempre que esses dois forem falsos, esse cara também é falso para a afirmação ser verdadeira. Aqui os dois são falsos, mas a afirmação é verdadeira. Ele pode se encontrar. Então, a sentença é falsa. Ok? Olha só nesse caso. É o caso em que ele ou ela podia se encontrar, mas foi dentro do horário entre 18 e 22 horas. Ou seja, nem era antes das 18 nem depois das 22. Se ele ou ela podiam se encontrar entre as 18 e as 22 horas, é porque a sentença que ele ou ela pode me encontrar apenas, né, antes das 18 ou depois das 22, então essa sentença realmente é falsa. Para qualquer outro caso, essa sentença, inclusive, é verdadeira. Né? A única coisa do só se que ele garante é que se esse cara for falso, então esse também tinha que ser falso. Então aqui, como aqui foi o caso, é verdadeiro, e aqui não foi o caso, é falso, e para todos os outros casos, a sentença não garante a falsidade. Logo, pode acontecer alguma outra coisa aqui, alguma outra situação que permita a veracidade dessa sentença composta. Como é o caso mesmo. Ó. Ele não pôde se encontrar, porque aconteceu qualquer outra coisa, tá? Mas ele não podia se encontrar. Tá? Então, mesmo que fosse antes das 18 ou depois das 22, pode ser o caso dele não conseguir se encontrar por algum outro motivo, faltou ônibus, greve dos ônibus, sei lá, qualquer outro motivo que falsificasse aqui ele não poder se encontrar. Afinal, apenas o horário não é uma questão de suficiência, é uma questão de necessidade para que esse seja verdadeiro. Só o horário não seria suficiente para que houvesse um encontro. Na verdade, se a gente for verificar aqui depois, a gente vai ver que realmente P sim é uma condição de suficiência. Mas vamos interpretar isso daqui a pouquinho. Vamos continuar interpretando a condição de necessidade. Tá? Então, o único jeito aqui dele nos outros casos em que P ele é verdadeiro, eu tenho que verificar a questão que a gente já tinha feito de que se esse Q ou R aqui é falso. Ou seja, em qualquer desses outros casos, ele podia sair ou antes das 18 ou depois das 22 horas, ou simplesmente ele tanto podia antes das 18 ou depois das 22. E de fato ele saiu, ele podia se encontrar. Então a sentença também é verdadeira. Ok? Tranquilo? Esta interpretação a gente já entendeu aqui o se então, tá? Se P, então Q. E a gente já entendeu também que P só se Q. Aqui e aqui são nossas condições de suficiência. É suficiente dizer P para que Q aconteça. Ou o Q é uma condição necessária para que P aconteça. Não tem como esse cara ser falso e esse ser verdadeiro. É a mesma coisa. Ó. É suficiente este para que esse seja verdadeiro. Ou não pode ser falso esse e esse ser verdadeiro.
de forma que se o primeiro for verdadeiro e o outro for falso, é o único caso de eu ter isso aqui como falso. P só se Q significa implicação, e se P então Q também significa implicação. Ou seja, esse operador realmente é o operador da implicação. Ele só é falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente ele é falso. Vamos ver esse outro exemplo, que é o exemplo da biimplicação. Eu me matriculo em geometria euclidiana se e só se Anderson for o professor da turma. Então eu tenho duas sentenças aqui. Daqui para cá, que eu vou chamar de P, e daqui para cá, que eu vou chamar de Q. Tá bom? Anderson é o professor da turma de geometria euclidiana, é Q. Eu me matriculo em geometria euclidiana, chamo de P. Então eu tenho duas sentenças aqui. Eu me matriculo em geometria euclidiana se Anderson for o professor da turma. Tá? Se Anderson for o professor da turma. Então, na verdade, o C não está no início da frase. Ele está ligando a esse cara aqui. Esse cara aqui é o Q. Então eu tenho, na verdade, eu tenho Q, P se Q. Não é isso? Eu me matriculo em geometria euclidiana se Anderson for o professor da turma. Anderson, o professor da turma, é Q. Eu me matriculo em geometria euclidiana se Anderson for o professor da turma. Note que o se, ele está não no início da frase, mas está conectando na metade da sentença. Tá? Então é se que, então P. Tá? Na verdade eu tenho P se que Anderson for o professor da turma, é o que? Esse cara aqui é o que? Essa sentença atômica é Q e essa aqui é P. Então eu tenho P se que. Outra forma de escrever é se que, então P. Tá bom? Então o se está ligado ao antecedente. E ele é um antecedente. Então esse outro cara aqui, eu refaço a frase e o P se torna o consequente. Tá bom? Tranquilo. Ó. Se Anderson for o professor da turma, então eu me matriculo em geometria euclidiana. É a mesma frase, tá bom? Do que eu me matriculo em geometria euclidiana se Anderson for o professor da turma. Percebem? Então vamos lá. Eu tenho se Q, então P. Continuando a compreensão, eu tenho P se Q, né? Se Q, então P, que significa então Q implica em P. Eu me matriculo em geometria euclidiana só se Anderson for o professor da turma. Note que é exatamente isso que está escrito aqui. P, se Q, e eu tenho outra frase. P, só se Q. Então eu vou ter Q, então P, e vou ter P só se Q, que é P implica em Q. Então eu vou ter Q implica em P, que vem daqui, ó, e vou ter P implica em Q, que vem disso daqui. É exatamente o que está sendo apresentado nesta situação. Isso aqui é a mesma coisa de dizer que P implica em Q e Q implica em P. Tá? É uma biimplicação. Por isso, como tarefinha de casa, eu gostaria que vocês fizessem justamente essa demonstração. E como é que eu consigo demonstrar que ambos são equivalentes? Ora, é só eu colocar na mesma tabela verdade e fazer a tabela verdade do P biimplica em Q. Tá bom? O resultado dessa sentença completa aqui vai ser dado nessa coluna do meio do I, né? Porque eu tenho que ter um parêntese aqui para fazer esses dois
primeiros, então esse aqui é o último. Certinho? Ficou linda essa tabela verdade, bem retinha. Ok? Façam essa tabela verdade. Vejam que este resultado desta coluna aqui, ele vai ser exatamente igual ao resultado desta coluna aqui. Se eles são equivalentes, vamos entender quando é que esses caras vão ser verdadeiros e quando é que eles vão ser falsos. Bem, note que o P implica em Q vai ser falso, verdadeiro. Note que o P implica em Q vai ser falso sempre que o P for 1 e o Q for 0. Esse cara vai ser 0. Mas ao mesmo tempo que isso acontecer, isso significa que o Q é 0 aqui, ó, e o P é 1. Esse cara vai ser verdadeiro. Não vai ser verdadeiro quando o Q for 1 e o P for 0. Que no caso aqui vai estar desse lado aqui assim. Que vai ser verdadeiro, né? E aqui vai ser falso. Ou seja, sempre que os valores de Q e P, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0. Sempre que os valores de Q e P forem diferentes, ó, P e Q, P e Q, valores diferentes, eu vou ter uma conjunção que vai me dar falso. Quando Q e o P forem iguais, 0 implica em 0 é 1, 0 implica em 0 é 1, 1 e 1 vai dar 1. Do mesmo jeito que quando eu tiver 1 sendo P sendo 1 e Q sendo 1, 1 implica em 1, 1 implica em 1, 1 e 1 é 1. Ou seja, sempre que o valor de P e Q forem iguais, eu vou ter que a conjunção vai ser verdadeira. Ou seja, em resumo, a tabela verdade do P e do Q, acabei construindo já para vocês, né? Ela vai ser sempre verdadeira de implicação quando o quê? Quando o P for 1 e o Q, quando o P e o Q forem iguais. É isso? 1 e 1. E quando eles forem diferentes, vai ser falso. E se eu fizer a tabelinha verdade aqui da biimplicação, da mesma forma, vai me dar então uma tabela verdade com a biimplicação aqui, uma tabela verdade que vai ser toda verdadeira. A gente chama essa tabela verdade quando dá toda verdadeira para qualquer que seja o valor lógico de P das variáveis proposicionais, a gente chama isso aqui de tautologia. A sentença ela é sempre verdadeira, independente dos valores das variáveis proposicionais. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, isso é uma equivalência lógica. Como a gente colocou aqui, a gente utiliza esse símbolo, inclusive, para dizer que essa sentença aqui é equivalente a esta. Né? E a gente comprova isso através de uma tabela verdade, onde a tabela verdade, para verificar se ela é equivalência, eu utilizo a biimplicação. Se for uma tautologia, ou seja, se for sempre verdadeira, eu verifico que esse lado esquerdo é equivalente à sentença do lado direito. Tá bom? Existe na lógica uma quantidade muito grande de equivalências lógicas, como vocês podem ver aqui. Todas elas são muito importantes. Tá? Eu gostaria que vocês pudessem fazer um aprofundamento dos estudos, vocês tentassem comprovar a equivalência lógica de todas essas leis, né? Tem a lei da identidade, o T e o F obrigatoriamente, vocês estão percebendo que vocês vão utilizar como 1 e 0 respectivamente, true e falso, verdadeiro e falso, como a gente está utilizando, né? E eu chamo a atenção inclusive para você testar o seu conhecimento, se não com todas, mas que pelo menos com a lei da contrapositiva e as leis de De Morgan. As leis de De Morgan, e está aqui a lei da contrapositiva. P implica em Q é equivalente a não Q implica em não P. Se não puder fazer todas, faça pelo menos essas duas
porque eles usarão muito essas duas dentro da construção de argumentos lógicos, bem como da construção de demonstrações para teoremas. Tá? Destaco essas duas para que vocês possam fazer. Então falamos em tautologia, do mesmo jeito que a gente tem tautologia, a gente tem a contradição. Então, se a gente tem tautologia, que é quando eu faço uma tabela verdade e que dá aí na tabela verdade todos verdadeiros, né? A contradição seria o quê? Quando eu faço uma tabela verdade que dá todos falso. Isso acontece? Acontece. Isso aqui acontece, a gente já viu, né? Para todas as equivalências lógicas. Vou dar outro caso aqui, ó. Alfa ou não alfa. Isso aqui é uma tautologia ou uma contradição? Outro exemplo, alfa e não alfa. Esse aqui vai me dar uma contradição ou uma tautologia? Verifiquem, por favor. Agora, outro ponto importante, um parêntese aqui, é que eu comecei a utilizar alfa. Do mesmo jeito de utilizar alfa, posso utilizar beta, gama, teta, né? Ômega e qualquer outra letra grega. Quando a gente está utilizando letras gregas para variáveis proposicionais, significa na verdade que eu estou utilizando ela para representar uma fórmula bem formada, ou seja, uma sentença pode dizer, por exemplo, que gama está sendo definido como alfa e não alfa. E alfa, inclusive, pode ser qualquer outra sentença composta. P e Q, por exemplo, composto por duas variáveis proposicionais simples, atômicas, né? Proposições atômicas. Mas sempre que eu tiver uma letra grega, é porque ele é uma fórmula bem formada da linguagem. Pode ser uma sentença composta. Por fim, a gente pode colocar a visão do ou exclusivo. Alguns que são da lógica, da ciência da computação, podem perceber que, mas faltou o exclusivo. Quando é que isso acontece no meu dia a dia? Vamos pegar esse meme aí. A menina mandou personalizar uma meia com a cara dela e deu para o namorado. A fala do meme é que se não for assim, ela nem namora, né? Então, ou eu faço meia com minha cara para o meu namorado, ou eu nem namoro, tá? Quando eu tenho um ou, uma sentença, um ou, uma sentença e um outro ou, eu estou tornando esse ou, essa disjunção exclusiva. Ou vai ser esta frase, essa sentença, ou vai ser esta. Não pode ser as duas ao mesmo tempo, tá? Não pode ser as duas. O que isso significa? Significa que não é o caso dessa C. Se eu chamar essa aqui de P e eu chamar essa sentença aqui de Q, então P ou exclusivo Q significa, vamos fazer a sentença, né? 0, 0, 1, 1 e construir toda a tabela verdade. 0, 1. Só um errinho aqui. Isso aqui é Q, né? Então vamos lá. Significa que ou isso aqui é verdadeiro, ou isso aqui é falso, ou isso aqui, ou Q é verdadeiro e isso aqui é falso. Ou seja, só é verdadeiro quando um for verdadeiro e o outro for falso. Quando um for verdadeiro e o outro for falso. Quando os dois forem verdadeiros, não é o caso. E como no ou, inclusive, quando os dois forem falsos, ele também é falso, então aqui também vai ser falso. Só é verdadeiro quando apenas um dos dois é verdadeiro, tá? Se os dois forem verdadeiros, inclusive, ele vai ser falso, porque não tem como ele fazer a meia com minha cara para o namorado e não namorar, né? Na verdade, o P e o Q aqui, eu teria que P é fazer a meia e o Q é não namorar. Ou simplesmente eu digo que isso aqui é não Q, apago o não
e diga que aqui é não que, tá? E esse aqui é o resultado do não que e não só do que, tá bom? Então, não que significa que ou esse aqui é verdadeiro e esse é falso, ou esse é verdadeiro e esse é falso, mas não tinha como ser o caso de você fazer a meia com sua cara e tá namorando com a pessoa. Desculpe, e não namorar com a pessoa, tá? Isso aqui seria falso. E se você não fizesse a meia com sua cara e namorasse com ele, isso também seria falso. Não é verdade? Não namorar significa namorar. É involutivo. Perfeito? Não namoro, então é porque você namora. Tá aqui a tabela verdade, só construir de maneira intuitiva aqui enquanto falava. Tá bom? Então esse é o exclusivo. E se quiserem aprofundar um pouco mais do conhecimento de vocês, por favor, faça. Tem um livro muito interessante do Gensler, que é Introduction to Logic, certo? De 2010. E tem um curso de Stanford que está todo o livro na internet, tem inclusive todo o curso online, tem toda uma produção de texto também que você pode se aprofundar, bem como várias ferramentas para você construir tabelas verdades, prova de teoremas, curso de Introduction to Logic de Stanford, se você necessitar. Obrigado pela atenção e continue aí, porque a gente vai ver mais ainda sobre introdução à lógica.